Olá, pessoal que nos acompanha aqui pela Opinião CE. Hoje estamos aqui tô junto aqui do Serginho Amizade para a gente conversar com uma figura muito importante para o nosso futebol cearense, que é o Marcelo Paes, hoje CEO da SAF Fortaleza, que tem uma história muito importante para contar de um livro da C a Libertadores, livro escrito por ele junto do Fábio Pisato, que é jornalista, e está aqui hoje, nós vamos dar as boas-vindas. Seja bem-vindo aqui à Opinião. Muito obrigada, Marcelo, pela entrevista desde já. Olá, Fernanda. Olá, quem nos acompanha. Uma alegria estar aqui com vocês, poder falar. Mas figura mais importante do que eu no futebol é esse aqui, viu? E tem mais história. Esse aqui é um campeão. E a alegria estar aqui, poder bater esse papo e falar sobre o livro, sobre o Fortaleza, sobre o momento, sobre o futebol. Estamos aqui para poder gerar esse bom conteúdo aí para quem nos acompanha. Boa tarde, Marcelo. Prazer estar com vocês todos. Marcelo, qual a fórmula para pegar um time na Série C e levá-lo até disputar uma final de uma Sul-Americana, participar de Libertadores, tornar um time desse com respaldo internacional e, mais do que isso até, na minha leitura, vencer o Boca Juniors por uma diferença de 4 gols dentro de Fortaleza? Bem, fórmula é difícil, né? Se tivesse, eu ia até vender, viu? Porque ia ter gente que ia gostasse de comprar. Mas tem gente querendo comprar. Pois é, mas não existe uma fórmula, né? Existe, digamos, um caminho, um trabalho que tem altos e baixos, que tem dificuldades, que tem momentos de crise, mas que, acima de tudo, tem convicção, né? Tem um norte, com profissionalismo, com muita gente competente ao lado, trabalhando, com equilíbrio financeiro, que é fundamental ao longo da caminhada, porque quanto mais degraus a gente vai subindo, mais se espera e mais se cobra. Então, tem que ganhar mais, tem que contratar mais jogadores, e aí, às vezes, entra no problema de fluxo de caixa, que é um problema para muitos clubes no Brasil já passaram por isso, inclusive o Fortaleza, em outros momentos. Então, tem que ter equilíbrio financeiro, tem que ter todo esse cuidado de ter um foco, de montar uma equipe qualificada. Quando eu falo de equipe, não estou falando só de campo, não estou falando das 4 linhas, estou falando também de diretores, de executivos, de profissionais, de staff, de departamento de futebol como um todo. E eu acho que passa também por longevidade do comando técnico. Está falando de futebol, e futebol requer resultado, e para chegar a resultado tem que ter entrosamento, tem que ter sequência, tem que ter uma forma de trabalhar. E esse Fortaleza que a gente constrói aí já há alguns anos, ele tem essa sequência, né? Rogério Ceni ficou mais de 1000 dias, o Vojvoda hoje já é o segundo treinador com mais jogos na história do clube. Então, acho que tudo isso somado, com mais outros fatores, né, vai fazendo com que os resultados aconteçam. E nem sempre acontecem, né? Não é toda hora que vai ganhar, não é toda hora que vai ser campeão, mas, acima de tudo, toda hora a gente está sendo competitivo. Veja bem, às vezes eu fico me perguntando, porque é fascinante ver o Castelão lotado, né, e aí eu amplio, sempre que está lotado, amplio também para o Ceará, o ano está lotando, e o Fortaleza também. Como é ser presidente do clube? Como é ser pequenininho torcendo pelo Fortaleza, ter um pai que é Fortaleza, que também é Marcelo? Como é que é quando você chega na boca do túnel e olha para cima e vê aquelas 55 mil pessoas, tudo torcendo por um clube? Aí vem essa grande emoção que permite registrar o livro, né? Tem que contar essa história porque eu tenho que falar dela. Olha, é muito emocionante mesmo. Quando a gente chega num Castelão lotado, né, para um jogo especial, como foi o do Boca, como já foram tantos outros que a gente viveu aqui, clássicos, jogos decisivos de Copa do Brasil, de Série A, né, de Sul-Americana, que a gente vê aquele estádio ali com aquela energia toda, é algo que é difícil até de explicar, porque é muito emocionante. E você falou do meu pai, né, o professor Mardoni, e ele simboliza muito isso. Ele assiste o jogo ao meu lado, e sempre que ele chega com o estádio lotado, ele olha assim, aí aponta assim, como quem diz, que coisa linda, né? E que eu acho que ele quer dizer assim, meu filho, de certa forma você contribuiu para isso, né? Aquele estádio lindo daquela maneira. Ele não verbaliza, mas ele aponta e olha para mim. Então é esse o sentimento, né? De o trabalho que vem sendo feito, gerar aquela massa de pessoas que se desloca para um estádio, vestido de vermelho, azul e branco, leva a sua bandeira, a sua camisa, seus filhos, crianças,
às vezes recém-nascidos, idosos, é uma multidão que vai para viver uma emoção. Então é algo indescritível, é muito grandioso e melhor ainda quando tem uma vitória, né? Como foi contra o Boca, como foi contra o Corinthians na semifinal da Sul-Americana, como foi tantas outras vezes. E o livro, ele vai trazer um pouco também dessa história, dessa emoção para quem quiser conhecer, né? Você pode falar um pouco para a gente como é que foi pensar esse projeto, que hoje a gente está vendo aqui já em mãos? Bem, esse livro, ele nasceu do desejo de registrar essa história, né? Eu entrei no Fortaleza em dezembro de 2014. O Fortaleza estava na Série C e eu vivi 3 anos na Série C, 15, 16, 17. E aí veio Série B, Série A, Sul-Americana, Libertadores. Mas o livro original era da C a Sula. Quando a gente chegou na Sula, o livro ia parar ali, porque já era uma história bonita, né? Você sair da Série C e chegar na Sul-Americana. Porém, logo depois da Sula veio o quê? Pandemia. Né? Com a pandemia não foi possível seguir produzindo livro, escrevendo livro. É um momento totalmente diferente. Quando voltou o futebol, que o livro foi sendo reescrito, 2021 a gente garantiu a vaga para a Libertadores. Aí tinha que mudar o título do livro, né? Então seria um feito maior. E aí a gente mudou. Quando eu digo a gente, eu e o Fábio Pisato, que é o jornalista, né, que vocês conhecem muito bem, um grande profissional, que escrevemos juntos. E aí a gente relata desde 2014, né, no finalzinho de 2014, quando nós entramos, até a Libertadores, tudo o que aconteceu, né, contratações, jogos, fichas técnicas, depoimentos de várias pessoas que passaram nesse período, para ter um registro fidedigno, autêntico e com detalhes que às vezes as pessoas não veem no dia a dia, detalhes que não se vê na televisão, que não se vê nas entrevistas, mas que estão aqui registrados no livro para que o torcedor possa guardar com carinho, não só o torcedor do Fortaleza, mas quem gosta de futebol como um todo. E para você, qual foi a parte mais emocionante? A gente sabe que essa história é toda bonita, mas tem um ponto mais específico do livro que tocou mais seu coração na hora de escrever? Olha, é difícil cravar isso, né? Porque às vezes as pessoas perguntam assim, qual é o título mais importante? Aí eu comparo que um título é como um filho. Você não diz que filho A é melhor do que o B, né? Eu que estou com 3 agora, não pode dizer que um é melhor do que o outro, que é mais bonito que o outro, que você gosta mais do que o outro. Então, cada momento tem a sua importância, tem a sua relevância. Claro que o título de 2015 do Cassiano, aquilo ali foi sensacional para a gente, porque o Fortaleza fazia 4 anos que não ganhava, estava na Série C, precisava recuperar a sua autoestima, então foi uma conquista importante. O acesso à Série B, né? 8 anos sem conseguir o acesso. A gente foi lá e com muita batalha, com muito suor, com revés, com dificuldades, conseguimos o acesso em Juiz de Fora. Aí volta para a Série B, vem o Rogério Ceni. Perdemos o Campeonato Cearense em 2018, aí ganha a Série B em 2018, que para muitos é o maior título da história do futebol cearense. E como foi o título, né? Porque nós lideramos 36 das 38 rodadas. Então foi uma apoteose. Esse Castelão lotado que nós citamos aqui, Serginho, na Série B nós vimos várias vezes. A média de público do Fortaleza 2018 foi a 5ª maior do Brasil, incluindo os times que estavam na Série A. Então, cada passo desse é legal, né? Chega 2019, você vem para um ano que a gente ganha estadual e Copa do Nordeste, que é difícil ganhar as duas competições juntas, né? O Fortaleza conseguiu em 19 e 22 e volta à Série A. E aí, quando você volta à Série A, as pessoas pensam, voltou à Série A, vai brigar para não cair. É normal que se pense assim. Terminamos em 9º. E aí foi quando veio a vaga para a Sula. Aí já veio o livro da CA Sula. Então, cada passagem como essa, ela é marcante. Tá tudo aqui no livro. E um outro momento muito marcante também, né, é o jogo contra o River Plate na Libertadores, Sim. O gigante River Plate, né, que veio aqui com o Marcelo Gadiardo de treinador, com o Armani no gol, com o Enzo Pérez e Enzo Fernandes, que foi campeão do mundo, e foi que depois foi campeão do mundo, o Julián Álvares, que depois foi campeão do mundo, o Pochettino, que depois veio jogar no Fortaleza. Sim. Então, tudo isso são elementos bacanas aí dessa história. E o livro ainda se estende mais um pouquinho, que ele passa um pouquinho da Libertadores e vai até o pentacampeonato. Ele ainda registra um pouco aqui do pentacampeonato do Fortaleza. Então, são muitas histórias que estão contadas aqui. Não dá para dizer a mais bonita, não, mas falei de várias aí. Mas vamos
Mas vamos para as histórias mais tristes, né? Porque o futebol tem isso. Você tem o tempo de baixa. E o tempo de baixa é difícil você suportar. Porque você não sabe como é que vai fazer. Porque o futebol, o Fortaleza tem isso. Ele tem um fio elétrico ligado em algum lugar, que aí transmite uma energia para os jogadores, e de repente o time não está bem, e tudo, está perdendo gol, e a bola não entra, mas aí mantém o técnico, e mantendo o técnico existe a confiança no trabalho, e daqui a pouco ressurge que nem Fênix, entendeu? Como aconteceu agora, e começa as vitórias. Como é que é dormir? Você consegue dormir no tempo da fase ruim? Eu consigo dormir, Consegue, né? consigo dormir. Dificilmente eu perco a noite de sono em função do momento ruim. Sabe quando é que eu já perdi noite de sono? Quando tive que trocar treinador. Aí era o momento que eu deixava de dormir. Mas vivi muitos dias difíceis nessa caminhada, né? E eu posso relatar alguns momentos. Os 3 anos de Série C, 2015, 2016, que a gente não conseguiu subir, né? Foram terríveis, principalmente 2016. Para mim foi muito doloroso a nível pessoal e está retratado aqui, né? O ano mais difícil, 2016. 2017 nós passamos um ano todo sofrendo para no final ter a alegria do acesso. Foi um ano dificílimo, de muito questionamento. 2018 a gente começa o ano, perde o Campeonato Cearense, era o ano do centenário do Fortaleza, 2018. O Fortaleza só jogava 2 competições naquele ano, só o Cearense e a Série B, e ninguém achava que o Fortaleza ia ganhar a Série B. Então, se perder o Cearense, não vai ser campeão no centenário. E fomos, que a gente ganhou a Série B. Mas uma perda do estadual, demite Rogério, não serve pro Fortaleza, seguramos o Rogério, fez um grande trabalho, então foi um momento difícil ali. 19 já foi um ano de poucos momentos difíceis, que a gente ganhou o estadual, ganhou a Copa do Nordeste, fez uma Série A boa. 2020, dificílimo, porque quando o Rogério saiu, a gente foi campeão estadual em 2020, mas quando o Rogério sai no final do ano, ali, final do ano mais meio do campeonato, né? Porque era com Covid, o campeonato começou depois. A gente se salvou de rebaixamento. Saldo de gols. Saldo de gols. O Vasco caiu, a gente não caiu por saldo de gols. Começa o ano esportivo com muito questionamento. Perde a Copa do Nordeste. Aí vem o Vojvoda, a gente ganha o estadual e vive o restante de 21 maravilhoso, né? 4º lugar no Campeonato Brasileiro, 3º na Copa do Brasil. Aí vem um sonho da Libertadores em 22, mas era um sonho da Libertadores e o pesadelo da Série A, que a gente era o lanterna. Ficamos 14 rodadas na lanterna. Turno todo 15 pontos só no primeiro turno, virtual rebaixado, 20 rodadas na zona de rebaixamento. E jogando bem. E jogando bem muitos dos jogos. Jogando bem, então, é assim, ó. São altos e baixos, montanha-russa. Eu comparo com o eletrocardiograma, né? Porque o eletrocardiograma, quando ele tá assim, o que é que acontece? Tá morto. Morreu. Então, é assim mesmo. A vida é assim, o futebol é assim. Por exemplo, você pensa, quer dizer, manter o Fortaleza nesse jeito que está, entendeu? Na primeira divisão, disputando Sul-Americana e com o pé na Libertadores, e de uma hora para outra podendo fazer uma extraordinária atuação contra qualquer time do mundo, eu vejo assim. Quais são os exercícios para manter o Fortaleza nessa linha enquanto clube? Enquanto clube, né? Uma vez, eu falei até que Fortaleza devia comprar um avião, entendeu? Porque é o clube que mais viaja no mundo, viaja mais distâncias, e você passa 24 horas quase sem dormir, viajando no avião, e daqui a pouco você está dormindo no avião, um sobressalto, você acorda assustado. Diga lá, meu prezado, como é isso? Não, assim, tem vários fatores que são muito importantes para manter essa caminhada, né, de Série A, de buscar competições internacionais. Primeiro, saber que cada ano é um desafio que começa praticamente do zero. O Fortaleza, nas 5 Série A's que jogou, estamos jogando a 6ª, nas 5 que jogou, em 4 teve entre os 10 melhores do Brasil. Isso é um feito. Mas não garante nada do que vai acontecer em 2024. Tem que batalhar tudo de novo. Não é uma média. Você não pega a média dos últimos campeonatos e traz para o atual campeonato. Zerou, começa de novo. Então tem que ter competência, foco, trabalho de novo para atingir. Eu acho que ter uma diretoria unida é importante.
ter um equilíbrio financeiro é muito importante, ter elenco é fundamental e a gente vem aprendendo isso ao longo do tempo, de tentar sempre ter um elenco numeroso, e aí o desafio é como é que você tem um elenco numeroso e mantém o índice de motivação alto em todos os atletas. E quando você tem, por exemplo, você conhece futebol, conhece vestiário, a gente tem ali 7, 8 atacantes de alto nível. Só entram 3 em campo. Talvez mais 3 durante o jogo. 2 não vão nem entrar. Como é que você mantém esses caras motivados? Eles querem jogar. Eles vieram para cá com expectativa de jogar. Tem um bom salário, tem outro time querendo. Então, esse desafio de manter aquele grupo ali de 20 e tantos atletas no alto nível de motivação, e aí eu pego essa semana específica que nós vivemos agora. Jogo contra o Boca, motivação altíssima, expectativa, fizemos um grande jogo, ganhamos. O desafio era motivar contra o Bragantino. E era quase outro time. Sim. Os que jogaram contra o Boca foram bem diferentes de quase todos que jogaram contra o Bragantino. E o time deu resposta, jogou muito bem, brigou, merecia ter ganho o jogo. Eu me senti muito feliz ao término do jogo, apesar de não ter ganho, né, e queria a vitória, seria sensacional, né, para a pontuação, mas eu vi que nós jogamos 2 jogos em alto nível com jogadores diferentes. Então isso dá um indicativo de que a gente está no caminho para fazer um ano bom. Os torcedores na praia, quando eu faço culpa, no time, tá, não sei o que isso é uma voz corrente. Eu sei que tem que rodar, que tem que mexer com todos esses jogadores. Já existe alguma discordância com relação... Porque eu, por exemplo, tenho jogadores da minha simpatia do Fortaleza, que eu gosto de ver jogar. Eu não sei como eles estão fisicamente, o que o departamento de fisioterapia e médico diz sobre se eles devem jogar ou não. Mas não é fácil, talvez, para você ser presidente, ter lá simpatia. Determinado jogador podia ter entrado, não, tá, não sei o quê. Você guarda para você? Guardo para mim, até porque a minha simpatia é o Fortaleza ganhar. Não importa quem são os jogadores que estão em campo. De verdade. Né? De verdade. Vamos lá, escalação contra o Boca Juniors. Surpreendeu todo mundo. Sim. Quando olhou assim, que é isso? 3 zagueiros, 4 volantes, e não era isso, né? Era um esquema de jogo diferente que ele montou e deu no que deu a grande vitória. Então, para mim, o que importa é no final o Fortaleza ter vencido o jogo. Claro que eu, como observador de futebol, como quem gosta de futebol, em determinado momento tenho na minha cabeça uma preferência, normal. Acho que jogador podia ser naquele dia jogador tal, podia fazer tal substituição, mas no final, Serginho, eu entendo que o Vojvoda sabe muito mais de futebol do que eu, sabe? Então eu respeito muito as decisões dele. Já aconteceu de, às vezes, antes de um determinado jogo, aí junto ali, tava eu, Boeck, Alex, né, e Papelinha aí naquela época, e rapaz, qual será que vai ser o time que vai vir aí? E aí um dizia um time, outro dizia outro, e a gente tinha que meio que um consenso. Aí o Vojvoda botava outro time e ganhava. Aí terminava o jogo, nós não entendemos nada de futebol, quem entende é o Vojvoda, viu? Então, a gente tem que respeitar, e claro que a gente tem algumas convicções também, muitas delas às vezes estão certas. Pontualmente a gente conversa com ele, emitindo uma opinião, mas sempre respeitando o comando técnico. Falando especificamente sobre esse jogo contra o Boca, qual foi o seu sentimento diante do resultado? Porque a gente lembra que no sorteio, até você estava lá, e aí você falou que gostava de desafios. Foi um desafio, a gente sabe jogar contra o Boca, mas ver o resultado, além do esperado, foi confortante também? O resultado foi sensacional, foi marcante, histórico, tá registrado isso. Uma noite que quem torce Fortaleza vai guardar no coração por toda a vida. Primeira vez que enfrentamos o Boca numa competição internacional, valendo, né? E a vitória como foi. E é o Boca atual vice-campeão da Libertadores. É o Boca que tinha eliminado o seu maior rival, River Plate, 4 dias atrás, né? E o Boca que veio com muitos titulares, sim, né? Porque às vezes quer se diminuir o feito. Não, estamos com time reserva. Não era time reserva. O goleiro Romero é titularíssimo, o Merentiel que fez gol titularíssimo, laterais, zagueiros, o Medina, vários jogadores titulares. Ficou o Cavani lá na Argentina, eu queria que ele tivesse vindo. Acho que o jogo ficaria ainda maior com a presença do Cavani. Não sei se com o Cavani seria 4-2, seria diferente, ninguém sabe. Futebol, ninguém sabe. Mas a vitória veio e com muito orgulho, né? Porque o Fortaleza orgulhou o seu torcedor, mas orgulhou o futebol brasileiro. O brasileiro, vamos falar aqui, a gente tem uma comissão técnica argentina e adoro trabalhar com eles, temos 6 jogadores argentinos. Mas o brasileiro gosta de vencer o argentino. Né? Quando tem uma vitória de um brasileiro contra o argentino, vice-versa também, quando os argentinos vencem o brasileiro. É uma rivalidade saudável,
das duas maiores potências de futebol na América do Sul. Então, nós honramos o futebol brasileiro naquela noite. Então, isso fica marcado e a repercussão que teve no país inteiro foi muito grande. Até na Argentina, né? Sim. O Fortaleza foi capa dos principais jornais. Eles né? ficaram indignados com a derrota. Eles não esperavam perder. Não esperavam. Não esperavam. É verdade. Isso Perderam. dá até um ingrediente diferente para o jogo de volta, né? Sim. Lá Isso. na Na Bombonera. Bomboneira. E em relação a, falando de Sul-Americana, temos a questão do gramado, né? A Conmebol entrou em contato afirmando que o gramado estava sem condições. Qual é a sua visão em relação a isso? Pensando também nas outras competições. A gente tem Fortaleza na Copa do Brasil também, no Campeonato Brasileiro. Como é que fica essa perspectiva sobre gramado, pensando na atmosfera que é criada dentro da Arena Castelão, que a gente sabe que é importante para o torcedor? Não, tem que trabalhar para recuperar o gramado, trabalhar em parceria com a SOP, que é o responsável pelo gramado, com a Secretaria de Esportes. Não está no padrão ideal, não adianta a gente querer cobrir isso, é uma verdade, não está no padrão ideal. Nós já vimos observando isso antes da Conmebol, né? E aí a Conmebol veio, fotografou, notificou, e agora é um trabalho conjunto coletivo de recuperar o gramado, não só para os jogos Conmebol, mas para Campeonato Cearense já passou, né? Para Série A, para Série B, que o Ceará joga no Castelão, para a Copa do Brasil, que os dois estão ainda vivos, né? Ceará e Fortaleza, então é recuperar o gramado para que os jogos tenham o melhor nível possível. Enquanto dirigente, né? Como é possível, na cabeça de um jogador, estar ao mesmo tempo disputando 3 competições diferentes, entendeu? Como é que organiza isso na cabeça de um, na cabeça de outro? Porque o desgaste é inevitável, né? Como também é o desgaste do campo aqui no estado do Ceará. São 3 estados públicos no país que têm esses jogos. É o de Minas, o do Rio de Janeiro, Maracanã, e o Castelão. Castelão que se joga mais vezes. O de Minas, né? Já aliviou, porque o Atlético Mineiro agora tem seu estádio, tem seu né? estádio. Ficou só o Cruzeiro jogando lá. Então tem esse dado, né? Então, como é isso? Esse calendário brasileiro e esse esforço que os clubes fazem, porque na verdade é o seguinte: se ele consegue um mérito, ele tem que dar um salto muito grande, tem que ter muito dinheiro, porque ele tem que ter muitos jogadores, tem que ter departamentos adequados para resolver todas as questões. E por isso que eu falei uma vez aqui, o pessoal até riu. Eu brinquei, eu falei assim: o Fortaleza tem que comprar um avião. Entendeu? Porque não dá. Olha que eu gostaria de comprar esse avião, viu? Eu não tenho o dinheiro da tia Leila, né? Porque o avião é dela, né? Ela comprou, ela comprou e ela cede ao Palmeiras. Ela aluga ao Palmeiras a preço de custo. O Palmeiras tem economia, inclusive. Escuta, só um instantinho, Marcelo. Se por acaso o Fortaleza comprasse o seu avião, o dinheiro que seria gasto em passagem não seria devolvido do Fortaleza. Quem paga passagem é a CBF. A CBF, você pode pagar a CBF, como pode também contratar uma empresa específica que faz a logística. Né? Tem as duas opções. Não seria uma economia de despesa, mas seria um ganho de qualidade, de menos desgaste, menos né? desgaste físico, emocional, porque o atleta, quando termina um jogo, ele quer voltar para casa, né? Ele quer tá no aconchego da família, do filho, da esposa, né? Às vezes o jogo termina 9 da noite e só tem voo meio-dia do outro dia com escala. Perdeu ali 12 horas, 15 horas de qualidade com a família, né? Então o voo fretado ele tem vários ganhos, né? E as nossas viagens são mais longas. Seria sensacional ter um avião, mas acho que está muito distante ainda, bem distante mesmo, pelo custo. O avião, se eu não me engano, se eu estiver errado, 60 milhões, né? Foi um valor bem alto, assim. E fora a manutenção, né? Porque avião no chão é prejuízo. O avião tem que estar rodando direto. Avião no chão é igual o jogador que não joga, é prejuízo. Né? O jogador tem que estar jogando, tem que estar minutagem, o avião tem que estar voando. E sobre essa loucura das competições, se coloca no lugar do Vojvoda ou do jogador do Fortaleza. Domingo você pega o Altos, Copa do Nordeste. É uma competição, é um regulamento específico, até a bola é diferente. A bola da Copa do Nordeste é uma, do Sul-Americano é outra, da Série A é outra. A Copa do Nordeste, jogo único, 90 minutos, empatou, vai para os pênaltis, tem que ganhar, só tem aquilo. Aí chega quarta-feira contra o Boca, outra competição, outro regulamento. Primeira fase, se empatar é uma coisa, se ganhar é outra.
Aí chega domingo Série A, outra competição, outro regulamento. Olha o preparo mental que tem que se ter para tudo isso. E tendo que performar. Nessa semana nós fizemos 10 gols. 5 contra o Altos, 4 contra o Boca e 1 contra o Bragantino. Terminou o jogo, tinha um cara gritando aqui assim, pô, esse time perde gol demais. Então, é isso que a gente está... E a torcida do Fortaleza tem uma característica. Ela não admite o time ficar aguardando. Não, quer um time agressivo. Ela quer o time agressivo o tempo inteiro. É. Eu me lembro que teve um campeonato quando o Fortaleza oscilou por questões técnicas, acho que foi em 2020, quando o Ceni saiu. Aí teve um outro técnico, até conseguir empatar e perdeu 2 ou 3 jogos. Jogou 18 vezes, teve 15 vitórias. Aí, não, desse técnico não serve. Foi quando você foi atrás do Vojvoda. Foi Anderson Moreira. Anderson Moreira, o mineiro. Né? Isso. E o salário do Fortaleza está dando, por exemplo, estão dizendo que você ganha 1 milhão por mês, que o Vojvoda ganha 1 milhão por mês. Aí o pessoal... Se você disser, se o pessoal disser que eu ganho isso tudo, a Jade vai perguntar onde é que está esse dinheiro, porque lá em casa não está chegando, não. Não, loucura. Isso aí não existe. Sou remunerado pelo clube desde 2019, tenho dedicação exclusiva e acho que isso gerou resultados para o clube. Não só o meu trabalho, né? O trabalho da diretoria como um todo. O orçamento do Fortaleza em 2017, quando nós iniciamos o trabalho, era 24 milhões de reais ano. O orçamento do Fortaleza entregue, esse agora de 2023, foi 371 milhões. De 24 para 371. Isso é profissionalizar um clube. Se os gestores que fazem isso não merecem ser bem remunerados, então acho que tem alguma coisa errada. Não, tem que ser, é uma solução mesmo. A solução é boa. Marcelo, eu percebi que você também é muito assim, família, né? A gente sempre vê nas redes sociais também seu contato ali com a Jade Romero, seus filhos e seu pai, que você falou aí, muito emocionado. Essa trajetória também, construída a partir do amor que veio da família. Como é você ver isso e passar também para os seus filhos? Sem dúvida, eu sou muito família, né? Meus pais são pessoas sensacionais, devo tudo a eles, a educação, a formação, o caráter. Né, meus irmãos, Mardônio Filho mais velho, Sávio mais novo, nós somos unidos, gostamos de estar junto. E agora o Marcel, meu filho mais velho, diz: pai, tu virou um pai de família mesmo, né? 3 filhos. E tem a pequenininho, né? A Marcela, que tem dias, né? Pouco mais de 20 dias, e o Mateu, que é o bebê, né? Que é uma alegria lá em casa também, 2 anos. Então, a gente convive muito bem com a Jade, apesar de nós dois somos pessoas públicas, né? Mas nós somos muito reservados, né? A gente fica muito em casa, né? O melhor domingo que tem é o domingo em casa. Principalmente se o Fortaleza ganhar no sábado, aí é melhor ainda. O Fortaleza ganhar no sábado, a gente passa o domingo em casa, tranquilo, com as crianças, recebe minha mãe, recebe uma pessoa próxima, e esse ambiente familiar, para mim, é muito importante, é muito válido, e eu valorizo demais. Eu acho que tem uma frase que diz assim, né? Nenhum sucesso compensa o fracasso no lar. Né? Então, não tem sucesso profissional que vai compensar essa harmonia que a gente busca ter e também de se fortalecer nos momentos difíceis, né? Esse ano mesmo tivemos momentos difíceis ali no final do estadual, que a gente não ganhou, muita cobrança, muita pressão. A gente se abraça, se ajuda, trabalha, espera superar e aí os dias melhores vão chegando. A mídia do futebol coloca você numa situação que eu nunca vi. Eu vou fazer 76 anos, estou metido nessa coisa de futebol desde 10 anos no Rio de Janeiro, tudo quanto é canto. Eu nunca vi um dirigente, e aí leva-se em consideração o fato de ser uma equipe do Nordeste que conseguiu, né, conseguiu o quê? Conseguiu servir de guia, orientador de como se administra um clube, como se faz para conseguir tudo, enfim, do ponto de vista pessoal seu, né? Essas viagens, essas entrevistas. Eu já vi programa que o pessoal assim, não, pergunta lá o pessoal do Fortaleza que eles sabem como fazer, entendeu? Como é que você se sente nisso tudo? Você que foi comentarista esportivo, diretor de escola, professor de escola, e de repente, como é isso tudo? Esse case do Fortaleza, ele transcendeu, né? Ele saiu do nosso estado,
do Nordeste, se tornou um case nacional e até um pouco internacional também, porque o Fortaleza hoje é um clube que a América do Sul conhece. E isso gera uma exposição. O tempo também, né? Eu estou há um tempo já considerável nessa linha de frente, então faz com que a gente crie amizades, crie relacionamentos, né? E tive a oportunidade de participar de muitos programas aqui, fora, sobretudo em São Paulo, né? Que tem uma concentração muito grande de mídia, né? ESPN, Sport TV. As rádios de São Paulo me ligam assim, quase toda semana, uma semana a Transamérica, outra semana a Rádio Bandeirantes, Rádio Craque Neto. E a gente faz essa comunicação e isso vai chegando no ouvido das pessoas, vai gravando, vai se colocando como uma história que tem um respeito, né? Porque tem resultado e tem sequência, e isso é muito interessante. E eu acho que talvez para ilustrar um pouco isso, meu irmão, semana passada, o Sávio, estava em São Paulo, e aí ele pegou um Uber. Aí na hora que ele pegou o Uber olhou pra ele assim pelo retorno e disse: rapaz, tu é a cara do presidente do Fortaleza. Aí ele disse: é meu irmão. Aí fez uma chamada de vídeo e tal, eu falei com o cara lá, ele: pô, você tem que vir pra cá, cuidar do meu time. Não vou dizer qual é o time dele, pra não parecer que tá criando algum, né? Uhum. E aí a gente falou ali e tal, e ele ainda acha que eu sou o presidente, né? Porque eu tô em outra função, agora como CEO, mas ficou essa imagem e tudo. Então, criou-se sim uma imagem a nível nacional, que as pessoas reconhecem, que a imprensa reconhece, mas a gente sabe que o que sustenta isso são novos resultados. Então, tem que continuar trabalhando, gerando resultado, para ter esse nível de respeito e reconhecimento. Eu não falei nada sobre isso, mas eu tenho uma admiração muito especial pelo Tinga. Sabe, sempre que acaba a partida, ele está lá, ou foi bem ou foi mal, ele está sempre ponderado. Sim. Né? Ele é Dentro muito do campo, líder, né? muito líder, muito tudo. Né? E ele anda se contundindo, às vezes não está jogando. Fiquei preocupado com isso, porque gosto de ver ele e torço para que tudo dê certo. Como é que está o Tinga, fisicamente? Assim? O Tinga é o líder nato, né? Eu digo, vou repetir aqui para que isso fique bem gravado e lembrado. O Tinga nasceu para jogar no Fortaleza. Ele nasceu para jogar no Fortaleza, ele tem uma identificação muito grande com o clube, é um capitão, é um vencedor, é um líder que tem entrega técnica, que tem gols importantes em momentos decisivos. Uma breve coisa, eu já cansei de ver o Tinga, o jogo está passando lá pelo lado direito, aí ele de repente ele escala uma diagonal, vai lá para o lado esquerdo, sai da posição assim e vai exercer outra função e faz o gol. Quer dizer, uma coisa, é um instinto, né? Porque ninguém acredita, a bola não poderá ir para lá ou não. Tinga tem gol em clássico, tem gol em final, tem gol sul-americano contra o Corinthians, aquele gol de cabeça dele, né, foi decisivo. Aquele na Vila Belmiro contra o Santos, aquele empate 3-3 que a gente perdeu de 3-0. Tem inúmeras contribuições. O gol do Cassiano foi a cabeçada do Tinga, o gol do Caleb foi um passe do Tinga. Então ele tem muita história. E é um atleta que, por ter uma entrega física muito grande, ele tem um nível de desgaste maior e a gente tenta controlar isso também. Você vê que dificilmente o Tinga vai jogar 3 jogos seguidos num curto espaço de tempo. A gente vai controlar para que ele jogue no máximo 2, justamente para que ele não tenha uma lesão. Ele tem lesões, mas ele também se recupera muito rápido das lesões. Ele não fica muito tempo no DM. Quando ele tem uma lesão muscular, geralmente a lesão é muscular, quando ele tem, fica ali 10, 12 dias e já volta. Mas a gente tem trabalhado com esse cuidado para evitar que ele chegue no nível da lesão e esteja sempre em campo podendo performar. Marcelo, a gente sabe que você também tem muita visão sobre futebol, enxerga nas outras equipes. Já vimos assim, as pessoas às vezes fazem comparativos com o desempenho do Fortaleza com outras equipes do Nordeste. Atualmente, a gente sabe da grandeza que tem o Fortaleza e de tudo que já foi falado aqui, mas você enxerga que daqui a alguns anos o Fortaleza venha a se tornar um nome importante no estado, da região, que eu digo, como o Sport tem história, o Bahia também tem, nessa perspectiva. É esses passos que o Fortaleza vem dando, vem se encaminhando para isso? Olha, respeitosamente, eu acho que o maior time do Nordeste nos últimos anos é o Fortaleza. E falo isso com justificativas. Fortaleza é o único nordestino que jogou mais de 5 Série A seguidas. Estamos na 6ª. Nenhum conseguiu. Fortaleza é o único nordestino que chegou à final de competição internacional.
Nos últimos 5 anos? Nós éramos o 7º ano passado, 2023. Nesse ranking atual, nós somos o 9º. Mas é o único nordestino que entrou entre os 10. Nunca nenhum nordestino entrou entre os 10. O Fortaleza entrou e permanece, né? Nas Série As que nós jogamos, das 5, 4 nós ficamos entre os 10. Nenhum outro nordestino nesse período ficou entre os 10. Então são indicativos que mostram que nos últimos anos o Fortaleza é o maior clube do Nordeste. Isso é inegável. Agora, Bahia tem um título nacional, da Série A. O Sport tem um título nacional da Série A. Eu considero o Sport o campeão de 87. Tem a Copa do Brasil também, o Sport, em cima do Corinthians. Então, historicamente, talvez Bahia e Sport tenham uma relevância maior pelo feito de muitos anos. Mas nos últimos anos, o grande time do Nordeste, o maior, é o Fortaleza. E eu já vi na internet, no Instagram, essa mesma pergunta: qual é o maior time do Nordeste? Acho que semana passada. Aí o pessoal apareceu lá: sou o Sport, mas no momento é o Fortaleza. Sou Bahia, mas no momento é o Fortaleza. Então, eu acho que é um reconhecimento também por parte desses adversários. Marcelo, a gente já está encerrando a nossa entrevista aqui. Primeiro, agradecer a sua disponibilidade, agradecer também a assessoria do Fortaleza por ter disponibilizado esse tempo aqui e que você deixe uma mensagem para quem está nos acompanhando, tanto falando sobre o seu livro, como tudo que foi conversado até aqui. A minha mensagem primeiro é de agradecer a vocês aqui do Opinião pelo espaço, pela oportunidade. Estar ao lado do Serginho, para mim, é uma honra, porque eu admiro demais a inteligência, a sutileza dele, a perspicácia que ele tem, né? Tá ao seu lado também, Fernando, como uma jovem aí hoje no futebol também acompanhando e com muito conhecimento. Acho que aqui a gente tem um mix, né, da experiência com a juventude, isso é sensacional. E a mulher no futebol, que hoje contribui demais e não dá mais para dizer, que bom que tem. Não, a mulher já ocupou o espaço do futebol em todas as áreas, jogando, apitando, narrando, tudo, comentando. Então, que coisa boa. E dizer ao torcedor que trabalhar muito para seguir dando alegria, que o livro está bem legal. Quem gostar de uma boa história aí com detalhes, adquira o livro, porque isso aqui foi feito com muito carinho, com muito amor, para que quem gosta de futebol, sobretudo quem torce Fortaleza, possa ter um registro histórico aí de um momento interessante na história do clube. Serginho, uma honra também estar aqui ao seu lado. Foi um prazer também, Fargal. Um abraço, parceiro, e muito obrigado pelo livro, hein? Eu estou lhe devendo um livro também. Depois eu vou dar um jeito de fazer chegar às suas mãos. Tá, um abraço, boa sorte. Muito obrigado. E vamos em frente. Vamos em frente juntos. É isso, até a próxima.